Olá, bom dia. É nossa aula de geografia. Vamos ler o texto da página 18. Um só mundo com muitas direções. Me acompanhem. Belo, 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 minha bela. Tenho tudo que não quero. Não tenho nada que quero. Não quero óculos nem tosse, nem obrigação de voto. Quero a solidão dos píncaros, a água da fonte escondida, a rosa que floresceu. Sobre a escarpa inacessível, a luz da primeira estrela, piscando no lusco-fusco. Quero dar a volta ao mundo, só num navio de vela. Quero rever Pernambuco, quero ver Bagdá e Cusco, do poema de Manuel Bandeira, do Condomínio dos Proprietários dos Direitos Intelectuais de Manuel Bandeira, né? Que bacana esse poema aí. Então aí tem um glossário. O que quer dizer glossário? É como se fosse o dicionário, né? São os significados das palavras que estão em negrito aí no texto. Então, olha lá, escarpa é o mesmo que ladeira muito inclinada. Inacessível, impossível de se chegar. Lusco-fusco, o fim do dia, o início da noite. Navio de vela, navio que não tem motor e é movido pelo vento que bate em suas velas. Tecido estendido sobre uma vara grossa de madeira. E píncaro quer dizer o alto de uma montanha, de um monte. Continuando aí, vamos resolver essas atividades aí juntos. Página 19, vamos fazer. Será que é possível conhecer todos os lugares do mundo? Será que alguém consegue conhecer todos os lugares do mundo? Por quê? Então aí é uma resposta pessoal, né? Nós já falamos nas nossas aulas presenciais o que é uma resposta pessoal. É quando você dá a sua opinião. Então você vai responder aí se você acha que é possível conhecer todos os lugares do mundo. Se sim, né, se é possível, por quê? E se não é possível, né, por quê? 2. Se você pudesse escolher um lugar para conhecer, qual seria? Por quê? Eu vou dar a minha resposta pessoal. Eu gostaria de conhecer Portugal, né? Muito bonito Portugal, pelas fotos que eu já vi, né? E aí vocês vão dar a resposta do lugar que vocês gostariam de conhecer e por quê, né? Então vamos lá. É pessoal também. 3. Que meio de transporte você gostaria de usar para viajar? Justifique sua escolha. Eu gostaria de ir de navio, né? Um cruzeiro, né? Seria bem bacana. E você? Qual meio de transporte? Navio, avião, né? Carro, ônibus. Você que vai dar a sua resposta aí. 4. Em uma viagem, o que é importante usarmos para não nos perdermos? Então, nós precisamos de uma direção, né? Então, podemos usar mapas, hoje em dia, né, o GPS e pontos de referência, né? Quando é um lugar mais próximo. E aí tem uma pesquisa. Localize com a ajuda do seu professor os continentes onde estão Bagdá. Então, Bagdá é lá na Ásia. Vocês voltam lá na página anterior e pintem a Ásia, que é onde fica Bagdá. E também vão pintar Cusco e Pernambuco. Cusco fica no Peru, é uma cidade do Peru, que fica aí na América, né? Nós vamos pintar aí Pernambuco, né? Que fica na América. Na aula online eu vou mostrar para vocês no mapa aí, que é no mapa do Brasil, que nós vamos pintar de azul, né? Podemos pintar de azul aí. Ou outra cor que vocês queiram, tá bom? Continuando, para pensar. O poema Belo, de Manuel Bandeira, fala de alguém que tem vontade de descobrir o mundo. Quando você fecha os olhos e pensa no tamanho do mundo, percebe que ele é realmente muito grande. Não é? Pense no mar, por exemplo, em como ele é gigantesco. E as terras? Se você olhar para qualquer lugar nesse exato instante, imagine que detrás dele existe outro lugar, com outras pessoas e outras belezas naturais. A vida é uma oportunidade única para conhecermos tudo isso que está ao nosso redor. E como diz o poema, além da vontade de conhecer o belo, ainda nos foi dada a capacidade de aprender sobre o mundo que está ao nosso redor e conhecê-lo cada vez mais, né? Então nós temos um mundo inteiro para desbravar, né? Só que agora não, né? No momento a gente tem que aguardar para fazer essas viagens, para descobrir os lugares. O momento é o momento de aguardar, de esperar, né?
por causa da pandemia. Então vamos agora falar de localização. Cada pessoa ocupa um lugar único no planeta Terra, uma casa ou um apartamento, em uma rua, que está em uma cidade, que está em um estado, que está em um país, que está em um continente, que é cercado por oceanos. Na Terra, existem vários lugares. Para nos localizarmos, diferenciamos e nomeamos as porções de terra e água, né? Essa nomeação foi feita com o auxílio das representações do espaço terrestre, o globo e o planisfério que nós vimos, né, na nossa aula online. Ou melhor, na nossa aula presencial e online, né, no nosso ensino híbrido, onde a professora mostrou o globo terrestre para vocês, né? Agora que estudamos os espaços terrestres, precisamos entender como podemos nos deslocar, né, nos movimentar, nos transportar de um lugar para outro sem nos perder. Para começar, necessitamos de orientações precisas que nos direcionem em qualquer lugar da superfície terrestre, né? Então, quando nós vamos a algum lugar, é importante que nós tenhamos em mãos aí uma rota, né? Um caminho. Rota é o caminho, né? Hoje em dia nós usamos, né? Os pais, as mães aí usam muito o GPS para facilitar a nossa vida, né? O Google Maps, o Waze, né? Porque nós precisamos de uma localização exata para não nos perdermos, né? São tantos lugares nesse mundo. Troque ideias. Você já se perdeu de seus pais alguma vez? Você se lembra da sensação de estar perdido? Ah, eu me lembro. Quando eu tinha uns 6 anos, eu me perdi na feira. Era uma feira muito pequena, próximo da minha casa. E minha mãe foi só até a barraca ao lado e eu me perdi e comecei a chorar muito. Nossa, e aí continuando. De parecer tudo igual, isso é a desorientação. Converse com seus colegas e com o professor sobre esse sentimento de não sabermos para onde ir, sobre a sensação de todas as direções parecerem iguais. Então nós precisamos sempre ter um ponto de referência, né? Nós falamos sobre isso nas nossas aulas. E é muito importante também saber o endereço de casa, né? Sempre saber o endereço para que, se caso acontecer, né, de vocês se perderem, vocês sabem para onde voltar, né? Vamos fazer. Observe o planisfério e em seguida responda. Olha aí o planisfério com os continentes. Letra A. A embarcação está navegando sobre as águas de qual oceano? Então aí é o Oceano Atlântico. Olha aí o naviozinho, né? Ele está aí no Oceano Atlântico. Letra B. Considerando a direção seguida, a embarcação chegará a qual continente? Chegará ao continente americano. Bacana, né, gente? Olha a flechinha. Então, a embarcação está indo para o continente americano. Letra C. Tendo a Europa como referência, o continente para onde a embarcação está navegando localiza-se à esquerda da Europa, né? Aí é à esquerda da Europa. E continuando a nossa atividade. Página 22, letra D. O avião está sobrevoando o continente africano em direção à Ásia. De que lado está a África em relação à América? Então, aí a Ásia, ou melhor, a África está do lado direito em relação à América. E letra E, em relação à Ásia, de que lado se encontra a África? Do lado esquerdo. É só voltar lá no mapa para se certificar de que é do lado esquerdo. Letra F. Que informação o capitão e o piloto precisam saber para não se perderem? Precisam saber a direção a seguir, né? Senão eles vão se perder mesmo. E aí, orientação. Desde o início da história da humanidade, as pessoas se deslocam de um lugar para outro. Por isso, sempre foi preciso utilizar pontos que servissem de referência ao deslocamento. Determinada árvore, um rio, um lago ou outro elemento da natureza poderiam servir de ponto de referência, né? Nós falamos sobre isso. Um portão, determinada cor de portão, um poste, uma árvore. Só que não basta, né? Só esse ponto de referência. Nós precisamos saber nomes de ruas também. O ser humano achou uma maneira de não se perder, observando o sol,
a lua e as estrelas do céu, isso há muitos e muitos anos atrás. Percebendo que o sol aparece todos os dias do mesmo lado, ao amanhecer, aproximadamente na mesma direção, e desaparece do lado oposto ao entardecer, mais ou menos na mesma direção, o ser humano criou pontos de referência universais, né? Então, olha aí, a lua, né? O sol e a lua. A direção em que o sol nasce foi chamada de leste ou oriente. E a direção em que o sol se põe chama-se oeste ou ocidente. Com base nos pontos onde o sol nasce e se põe, foram determinados outros dois pontos, o norte e o sul. O norte pode ser determinado pela direção da sombra do sol ao meio-dia, e o sul é a direção oposta ao norte. Esses 4 pontos de referência adotados por pessoas de todo o mundo são chamados de pontos cardeais. Você sabia? Assim como o sol é utilizado como referência durante o dia, usam-se a lua e as estrelas à noite para localizar os pontos cardeais quando o céu está sem nuvens. A lua, assim como o sol, também nasce a leste e se põe a oeste, né? Não esqueçam aí os pontos cardeais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Para nós finalizarmos, vamos fazer aí a página 24. Observe o mapa do planisfério. Letra A. Conforme aprendemos, existem 4 pontos cardeais que nos ajudam a encontrar as direções. Escreva no mapa aqueles que estão faltando. Então tem lá oeste e sul. E lá em cima, né? Acima do sul tem o norte, né? E do outro lado, leste. Então falta norte e leste. Ao lado direito é leste. Letra B. Com a ajuda de seu professor, localize o norte e o sul, o leste e o oeste. Nesse exato momento onde você está. Registre sua descoberta em seu caderno. Nesse momento, nós não vamos fazer essa atividade, pois cada um está em sua casa. Mas vamos falar mais sobre isso na nossa aula online. Para pensar, existem vários tipos de pontos de referência. Pode ser o guarda-sol de sua família, que você usa como referência quando sai do mar, né? Isso é importante. E até seu amigo, que em uma excursão serve de ponto de referência para que você saiba onde está o resto da turma. Na vida, muitas vezes, nós temos o costume de admirar algumas pessoas e tê-las como referência. Quem são as pessoas que você tem como referência? Como você as escolhe, né? Quem são as pessoas que você admira? Quem você tem como direção na sua vida, né? Uma ideia aí pra gente pensar e falar sobre esse assunto nas nossas aulas online. E fiquem com Deus e se cuidem. Por hoje é só.